Tá. Tá bom. Primeiro o sacro, depois o do... Me atraiu bastante quando eu vi. Foi? Isso. Que bom estarmos aqui. Agora tem vida própria. Aí pronto, cresceu, né? 20 anos. Cresceu. Dedicação com ele. Chama, vou falar isso pra minha mãe. Acabar de falar isso, não faço mais que o Venâncio falar o que não sabia escrever o segundo. O homem já está aí? Mais? Deveras, Como é que foi lá na Câmara? Boa noite a todos. Ao longo de quase 7 décadas, Joel Silveira se destacou como uma das presenças mais fortes e marcantes da chamada grande imprensa brasileira. Seu texto, invariavelmente primoroso, o alçou a categoria de grande escritor brasileiro, sempre editado e reeditado pelas mais importantes editoras de nosso país. Na noite de hoje, ao celebrarmos o centenário de seu nascimento, ouviremos a palestra de Edmilson Caminha, outro jornalista que também se destaca como possuidor de pena que rende segura homenagem a seus leitores. Agradeço suas honrosas presenças e passo a palavra ao Caminha para mais uma de suas sempre aguardadas palestras em nossa Casa de Escritores. Muito obrigado. Obrigado. Muito boa noite. Muitíssimo obrigado pela delicadeza da presença que eu recebo como honra e homenagem. São todos colegas, amigos, que se reúnem em uma noite de quinta-feira para prestar a homenagem que se deve a um grande nome da imprensa brasileira e da literatura brasileira também, que é o sergipano de Lagarto, Joel Silveira. Eu gostaria de pedir a licença para destacar, e assim homenageando a todos os presentes, para destacar a presença do meu amigo Carlos Roberto de Carvalho, meu amigo de São Paulo, amigo fraterno, e que passa estes dias conosco aqui em Brasília, e que me homenageia, me distingue com esta presença tão fraterna e carinhosa. Muito obrigado, Carlos Roberto, pela sua presença. Joel Silveira, ele faz parte de uma linhagem, o que eu vou dizer pode parecer um pleonasmo, mas não é. Uma linhagem de jornalistas que sabem escrever. Isso, há algum tempo atrás, seria uma redundância. Hoje, lamentavelmente, não o é. Né? Porque nós sabemos da qualidade muito precária dos textos que hoje se escrevem na imprensa brasileira, e quando eu digo escrevem, eu englobo a imprensa do rádio, da televisão. Então, realmente são textos que deixam muito a desejar em termos de qualidade. Eu diria, não literária, porque seria exigir muito, mas pelo menos de respeito à língua, de conhecimento da língua, de prova de que aquele profissional
da língua, aquele que tem a língua como instrumento de trabalho, a conhece. Deveria ser assim. E assim era no tempo de Joel Silveira. Porque o Joel fazia parte de uma linhagem a que pertencem nomes como Rubem Braga, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Nelson Rodrigues, Carlos Lacerda, Antônio Calado, Antônio Maria, João Antônio, meu querido amigo, Márcio Moreira Alves, João Carlos Teixeira Gomes, Armando Nogueira, olhe quantos eu estou citando, Inácio de Loyola Brandão, Rui Castro, Pedro Rogério Moreira, Fernando Moraes, Adirson Vasconcelos, Luiz Gutenberg, Domingos Sabino, Maurício Melo Júnior, Danilo Gomes, para não citar muitos e muitos outros que fariam jus a esta lembrança. Então, estes jornalistas sabem escrever. Eles são jornalistas que engrandecem a imprensa brasileira pela alta qualidade do texto que escrevem. E não por acaso, muitos dos que eu acabei de lembrar, e alguns deles aqui estão presentes, como Luiz Gutenberg, como Danilo Gomes, como Adirson Vasconcelos, como Maurício Melo Júnior, muitos deles, não por acaso, escreveram obras literárias. Ou seja, provaram que são talentosos o suficiente para brilhar no conto, na poesia, no romance, no ensaio. Isso não é coincidência. Estes nomes que eu citei também pertencem à literatura brasileira, não apenas à imprensa, ao jornalismo brasileiro, mas à nossa literatura. Então eu começo por prestar a minha homenagem reverente, respeitosa a estes colegas, alguns dos quais aqui presentes. Eu me orgulho de ser jornalista por causa deles, né? Pela honra e pelo privilégio de ter colegas tão brilhantes como os que eu acabei de citar. Joel Silveira, ele foi um jornalista de uma importância extraordinária. Há um jornalista americano chamado Gay Talese, escreve-se Talese, né? E ele se tornou uma referência quase obrigatória quando se fala no chamado jornalismo literário, ou seja, aquele texto que se escreve para a imprensa, para jornal, para a revista, mas com qualidade literária, aquele texto que permanece de pé também como literatura. Por que o Gay Talese ele é essa referência? Porque em abril de 1966 ele escreveu uma reportagem para a revista Esquire americana intitulada Frank Sinatra está gripado. Esse texto entrou para a história da imprensa mundial porque o Gay Talese tinha uma entrevista marcada com Frank Sinatra. Ele iria entrevistar Frank Sinatra na casa do cantor, quando, horas antes, o secretário do Frank Sinatra, o empresário, liga para ele e diz o seguinte: olha, infelizmente a entrevista não poderá acontecer porque o Frank Sinatra está gripado. E o Gay Talese, então, escreveu um belíssimo texto sobre Frank Sinatra, sem ter conversado com ele, sem ter estado pessoalmente com ele, reportagem à qual ele deu o título: Frank Sinatra está gripado. Isso se tornou uma referência na imprensa mundial. Pois bem, pessoal, mais de 20 anos antes, Joel Silveira já havia feito isso. E o mundo não sabe. Né? Todo mundo só cita o Gay Talese com o seu Frank Sinatra está gripado. Porque em 1945, ou seja, 21 anos antes do Gay Talese com o seu Frank Sinatra, 1945, o Joel Silveira escreveu para o Diário da Noite do Rio de Janeiro uma reportagem intitulada A 12ª Noite da Avenida Paulista. Que 12ª noite foi esta? Foi uma festa, uma coisa exuberante, estrondosa, que marcou a história da alta sociedade paulistana, dada pelo conde Francisco Matarazzo, né? O Titilo Matarazzo, para o casamento da sua filha, Fili, era o nome dela, com um jovem milionário brasileiro chamado João Lage,
que Joel Silveira havia conhecido porque esse Jorlage fora pracinha na Segunda Guerra Mundial. Havia ido na Força Expedicionária Brasileira para a Itália. E lá o Joel Silveira o conhecera. Então Joel disse o seguinte: eu vou a esse casamento. Eu vou conseguir um convite para esse casamento. Porque os convites restritíssimos para ser convidado para essa festa tinha de ser alguém muito importante na sociedade paulistana. Pois bem, o Joel, apesar de toda a sua luta, não conseguiu convite para a festa do casamento da filha do Conde Matarazzo. E escreveu uma magnífica reportagem sobre essa festa, a qual deu o nome de A 12ª Noite na Avenida Paulista. Ou seja, ele fez o que Gay Talese faria 21 anos depois e entraria para a história da imprensa mundial como sendo o criador do chamado jornalismo literário. Joel Silveira já havia feito isso no Brasil. Quando o magnata da imprensa brasileira, Assis Chateaubriand, leu esta reportagem do Joel Silveira no Diário da Noite, leu o que o Joel havia escrito e disse o seguinte: quem escreveu isto aqui não é um repórter, é uma víbora. Eu quero esta serpente trabalhando para mim. Então, Joel Silveira passou a ser chamado pelos amigos, pelos colegas, até em tom de brincadeira, de a víbora. Quando alguém se olhava para o Joel e dizia: olha, aquela ali é a víbora, Joel Silveira. Então ele passou a ser conhecido como a víbora, apelido dado por Assis Chateaubriand. Isso não é um repórter, isto é uma víbora. Eu quero esta serpente trabalhando para mim. Daí o título que me ocorreu para esta homenagem a Joel Silveira no ano do seu centenário de nascimento. Né? A víbora faz 100 anos. Eu, olhando os meus guardados, encontrei um texto que eu havia escrito sobre Joel Silveira, e eu próprio confesso que me surpreendi ao me dar conta de que esse texto tem 33 anos. Eu escrevi esse texto em 1985, né? Nem morava em Brasília ainda. Mas ao relê-lo, eu me dei conta de que ele continua absolutamente atual. Eu não precisei fazer nenhuma modificação sobre o que eu lerei agora para vocês sobre Joel Silveira. Isso é a propósito de um livro de memórias de Joel Silveira chamado Tempo de Contar. Vocês verão depois aqui nas imagens a capa deste livro, que foi publicado pela editora Record em 1985. São memórias de Joel Silveira. Então eu começo com, abro aspas, para um trecho destas memórias de Joel Silveira. Em fins de 1961, o jornalista Eliyahu Salpeter encontra-se em Tel Aviv com seu amigo Ben-Gurion, então na chefia do governo de Israel. Ao despedir-se, indagou do primeiro-ministro se queria alguma coisa do Brasil, país que ele, Eliyahu, estava prestes a visitar a serviço do seu jornal. Quero sim, respondeu Ben-Gurion. Procure saber lá dos verdadeiros motivos da renúncia do presidente Jânio Quadros. Até hoje, e apesar de todas as explicações que já me deram, ainda não compreendi como pode renunciar o presidente de um país com tanta água. O Joel conta, uma das histórias que ele conta nas suas memórias é esta, eu fecho as aspas porque transcrevo o texto das memórias do Joel Silveira. Essa, agora digo eu, é apenas uma das muitas histórias que Joel Silveira narra no livro Tempo de Contar, publicado pela Record em 1985. São artigos e reportagens escritos ao longo de mais de 40 anos que fizeram desse sergipano de lagarto um dos mais respeitados nomes da imprensa brasileira. Joel, aliás, era mestre de um ofício em franco processo de extinção, o jornalismo boêmio, e de certa maneira heróico, que nos anos de 1940 e 1950 tão fundamente marcou a vida dos nossos grandes jornais. Tempo de Álvaro Moreira, Sérgio Porto, Antônio Maria, jornalistas por destino e vocação, que escreviam com a naturalidade com que tomavam os chopes de cada dia. E para quem a universidade foi mesmo o cotidiano da redação, ainda hoje a melhor escola. Poucos
brasileiros nas últimas décadas terão testemunhado tão de perto a história do país quanto Joel Silveira. Nos momentos mais dramáticos da vida nacional, do suicídio de Vargas à deposição de Jango, lá estava ele, interrogando e questionando os homens que, de uma forma ou de outra, resolveram o destino do povo. Sem falar ter sido Joel um dos poucos correspondentes brasileiros enviados à Itália para cobrir a Segunda Guerra Mundial. Conta-se que Assis Chateaubriand, o todo-poderoso diretor dos Diários Associados, despediu-se do então jovem repórter com um lembrete realmente singular. Aspas para o que diz Joel no seu livro. E outra coisa, seu Silveira, faça-me o favor de não morrer. Jornalista não é para morrer, é para mandar notícias. Foi assim que ele se despediu de Joel. E aqui eu abro um parêntese para contar essa história. O Joel Silveira escreveu uma reportagem sobre uma espécie de clube literário, grupo literário que havia no Rio de Janeiro, chamado Clube das Vitórias Régias. Eram umas senhoras da alta sociedade que se reuniam para declamar poemas seus e de outros grandes nomes da poesia brasileira, do parnasianismo, do simbolismo, etc. E o Joel escreveu isso com uma ironia, na matéria da qual ele era mestre, mas algo que você lê e você diz assim, coitadas dessas senhoras ao lerem o que o Joel escreveu aqui, porque ele as reduz a pouca importância literária que elas tinham ao dizer aqueles poemas sobre temas tão etéreos, Joel publica essa matéria em um jornal dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Certo dia ele chega à redação e o pessoal na portaria já avisa, diz assim: Joel, o chefe está esperando por você, fulo da vida, ele está furioso, disse que na hora que você chegasse, fosse imediatamente falar. E Joel disse, mas o que é que eu fiz para o Chateaubriand estar tão furioso comigo? E aí sobe a sala do Chateaubriand, e o Chateaubriand, então, com o jornal à mão, disse, seu Silveira, isso é coisa que o senhor me faça. E aí o Joel Silveira disse, doutor Assis, o que é que eu fiz? Como é que você ridiculariza uma senhora como a dona Rosalina Coelho Lisboa, que não é uma poetisa medíocre, como você está dizendo, não. A poesia dela tem valor. E o senhor sabe quem é a dona Rosalina Coelho Lisboa? O Joel disse assim, doutor Assis, não faço a menor ideia. Ela é a mulher do Antônio Larraigotti, diretor da Sul América Seguros. Este homem é importante para mim. Quando eu preciso de dinheiro, quem me socorre? Seu Joel, o senhor quer me levar à falência? E aí o Joel Silveira disse, doutor Assis, eu não sou culpado disso, eu não sabia. Eu escrevi a reportagem sem ter ideia de quem eram aquelas senhoras. E o Assis Chateaubriand disse, olha, que isso não se repita. Aí o Joel disse, olha, o senhor me desculpe e eu peço licença para me retirar, porque ele disse, não, você pensa que você vai sair daqui sem um corretivo? Não, você precisa pagar pelo que você fez. Você vai para a guerra, seu Joel. Você vai ser correspondente de guerra. Então o Joel Silveira foi para a Itália com um castigo dado por Assis Chateaubriand. Conta-se até que isso criou um problema muito sério, porque o chefe do Joel Silveira na redação dos Associados do Rio de Janeiro era Carlos Lacerda, o grande jornalista e grande tribuno brasileiro. E quem queria ir como correspondente dos Associados era Lacerda. Então diz que quando o Chateaubriand deu esse castigo a Joel Silveira, dizer, você vai para a guerra e faça-me o favor de não morrer, na realidade quem queria ter ido como correspondente de guerra era ninguém menos do que Carlos Lacerda. Joel tornara-se conhecido de Chateaubriand em 1943, à custa das famosas reportagens que escreveram sobre os grampinos paulistas, por sinal incluídas no livro Tempo de Contar. Nelas, com pena de mestre, ironiza impiedosamente o Gramont Tupiniquim, pondo a nu o vazio e a ilusão em que flutuam ricaços e dondocas. O efeito foi de verdadeira bomba. Prados e Matarazzo lançaram a prêmio a cabeça do autor, que deixou São Paulo protegido por estudantes do Centro 11 de Agosto, entre eles um chamado Jânio da Silva Quadros. Olha que detalhe interessante, né? Chateaubriand, o Leão Antélia, não se conteve.
Quem escreveu isso não é um repórter, é uma víbora. Quero esta serpente trabalhando para mim. E conseguiu. Joel tinha, de fato, muito a contar de si mesmo. Entre outras glórias, proclamava-se o primeiro preso por obra do AI-5. Ele se orgulhava de dizer: o primeiro preso no Brasil por conta do AI-5 sou eu, e não abro mão deste título. O primeiro fui eu. E como estamos no Brasil, com poucos dias de cadeia, Joel Silveira avalizava pelo telefone do QG empréstimos para oficiais do Exército junto ao Banco Nacional. Pessoal, você imagina, só no Brasil pode acontecer um negócio desse, porque o pessoal conversando com Joel Silveira preso, dizia: olha, nós estamos com dificuldade, né, o nosso soldo é baixo, e nós gostaríamos de saber se o senhor de alguma maneira poderia abrir algumas portas para que nós tivéssemos um empréstimo. Joel disse: na hora, me traga um telefone que eu ligo aqui para o Magalhães Pinto do Banco Nacional e avalizo o empréstimo para vocês. Então Joel foi avalista de empréstimo para os oficiais que o mantinham sob custódia do QG do primeiro Exército. Novamente preso, está no prefácio de Carlos Heitor Coni, deste livro a que eu me refiro, outro habitué, o Coni, dos quartéis ditatoriais. Joel Silveira entrou em cana sob protesto, isso em outra prisão. Sozinho eu não fico nesta jossa, vão buscar o Coni. E foram. Apanharam-no indo para a praia e de calção mesmo levaram. O Coni conta que chegou ao quartel preso com a toalha pendurada no pescoço. Diz que estava indo para a praia quando pegaram o Coni e levaram. E aí o Coni conta, aspas: pô, Joel, você me entregou. E o Joel, com a maior autoridade: não estrile, Coni, seja patriota. Lá fora a confusão está grande. Vamos descansar um pouco. Então só eu ficar aqui sozinho, isso não tem graça. Eu tenho que estar com um amigo aqui para nós conversarmos. Há quem veja na imparcialidade a condição elementar do bom repórter. Nesse caso, Joel Silveira o é imparcial sem precisar dela. Salta aos olhos a indisfarçável simpatia com que trata alguns dos seus personagens, Graciliano Ramos e Dom Helder Câmara, por exemplo. É aí que o jornalista se revela também um grande escritor, de estilo vigoroso e belo. Eu sempre defendi essa ideia, pessoal. O grande jornalista, o grande texto jornalístico, ele não necessariamente tem de ser imparcial. Ele tem de ser bom, ele tem de ser bem escrito, e ele tem de ser, sobretudo, honesto. Ele tem de ser, sobretudo... O Joel, ele não disfarçava a simpatia que ele tinha por alguns dos seus perfilados, alguns dos seus retratados. E eu lembro aqui dois, Graciliano Ramos e Dom Helder Câmara. Como nas emocionantes páginas em que evoca seu encontro com Juscelino Kubitschek, 20 dias antes do acidente que classifica de misterioso. Quando não gosta do entrevistado, limita-se a relatar os fatos, mal contendo a finíssima ironia que certas figuras lhe despertam. É o caso de Dona Nazaré Prado, mulher de Graça Aranha, que acreditava piamente ser o seu marido, seu companheiro, ninguém menos que a reencarnação de Goethe, apenas. Ou Catulo da Paixão Cearense, que se dizia brilhante, ele se dizia brilhante como Castro Alves, Gonçalves Dias, Olavo Bilac, por aí. Como não poderia deixar de ser, Joel recorda em parte do livro suas muitas viagens, ele que já andou o mundo inteiro, de Portugal, que ele chama o Jardim da Europa, a Jerusalém, onde encontrou Alzira Begin, mulher de Menachem, Menachem Begin, o primeiro-ministro, a andar pelas ruas como uma cidadã qualquer, sem segurança, sem aparato nenhum, isto em Israel, imagine. Do País Basco, dilacerado pelo terror separatista, à Itália imortal, por quem se apaixonou entre os escombros da guerra. Poucos correspondentes, quando lá estiveram, terão captado a beleza e a magia da paisagem italiana com a sensibilidade poética de Joel Silveira. Sua especialidade, porém, é mesmo o Brasil. Foi a Juazeiro do Norte, cuja rua São Pedro lhe pareceu a mais barulhenta do mundo. Esteve na ilha de Trindade, perdida na solidão do Atlântico, e foi o primeiro jornalista brasileiro a percorrer os 2.000 quilômetros da Transamazônica.
quando a floresta começava a desmanchar o erro cometido com alguns bilhões de cruzeiros do povo. Em compensação, Tempo de Contar nos mostra que as coisas nem sempre estiveram tão ruins por aqui. Quando deixou o Ministério da Fazenda, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, foi presidente do Estado de Minas Gerais, quando então os governadores de Estado eram chamados presidentes. Daí aquela avenida no Rio de Janeiro, a Avenida Presidente Antônio Carlos, que muita gente diz assim, quem é esse presidente Antônio Carlos? Supondo que houvesse sido presidente do Brasil. Não, era o presidente Antônio Carlos, governador de Minas Gerais. Então, repetindo, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, quando deixou o Ministério da Fazenda, pediu à Companhia Sul-América, da qual era assegurado, um empréstimo de 7 contos de réis para saldar as dívidas e recomeçar a vida. O presidente da empresa, o Larraigote, ficou tão impressionado com a honestidade do político que imediatamente o convidou para a sua assessoria. Maus tempos os de hoje, em que qualquer diretorzinho da Petrobras é descoberto com milhões de dólares no exterior. São histórias como essas que Dr. Joel gostava de contar. E não viesse a objetar que não fazia jus ao título, pois que só cursara até o 2º ano de Direito. A resposta seria a que certa vez lhe deu Getúlio Vargas. Aí eu abro parênteses para reproduzir o que Joel escreveu no seu livro. Disse Getúlio para ele: ora, doutor Silveira, que importa o senhor não ter concluído seu curso de Direito? Porque numa entrevista do Joel com o Getúlio, todo momento o Getúlio dizia: doutor Joel, doutor Silveira, a todo momento, e aquilo o Joel disse que começou a incomodar. Ele disse: eu não sou doutor coisa nenhuma, nem terminar o curso de Direito eu terminei. E aí o Getúlio, a raposa felpudíssima que era, disse: ora, doutor Silveira, que importa o senhor não ter concluído seu curso de Direito? Não é o canudo que faz os doutores. Claro que o senhor é doutor, pelo menos na opinião do meu velho professor de latim lá no Rio Grande. Sabe o que ele costumava dizer? Doutor é todo aquele que é douto em alguma coisa. É o seu caso. O senhor é douto em jornalismo. Esse Getúlio era político profissional, né? Então o Joel reproduz esta passagem no seu livro Tempo de Contar. Eu tive o privilégio de conhecer com Ana Maria Joel Silveira no Rio de Janeiro em uma noite absolutamente inesquecível, daquelas que nós guardamos a vida inteira, porque foram momentos muito prazerosos. Nós fomos ao Rio para o lançamento a convite da Nova Fronteira, da Record, da editora Record, deste livro de Joel Silveira e Tássilo Mittig, sobre a Segunda Guerra Mundial, a luta dos pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial, com a apresentação de Rubem Braga. Como eu disse, Joel Silveira foi correspondente dos Diários Associados e o Tássilo Mittig era da Agência Nacional, correspondente da Agência Nacional. Rubem Braga do Diário Carioca. Né? Foram poucos os brasileiros, jornalistas brasileiros que estiveram na Itália como correspondentes. Então, nós fomos ao lançamento, o livro está autografado, este exemplar, pelo Tássilo Mittig e pelo Joel Silveira, e ao final da noite de autógrafos, há então assessora de imprensa da editora Record, Hélia Ferreira Edel, tradutora também. A Hélia disse: Ana e Caminho, vocês têm algum compromisso agora? E nós dissemos não. Ela disse: olha, então é o seguinte, nós vamos agora para a casa de uma figura interessantíssima aqui. Vamos com o Joel, com o Rubem, com o Tássilo Mittig, vai todo mundo para lá agora para bater um papo, conversar e tal. A casa era de uma figura muito interessante, muito ligada à Brasília, o pianista Bené Nunes, né? Um grande pianista brasileiro e grande amigo de Juscelino. Juscelino o trazia para Brasília para tocar piano nas noites do Palácio da Alvorada. Então, nós lá estivemos com Joel Silveira, Rubem Braga, Tássilo Mittig
o Bené Nunes foi uma noite, foi em Botafogo, o apartamento dele em Botafogo, foi uma noite em que nós pudemos ouvir as histórias que esses homens tinham para contar. E era muito interessante a relação que havia entre Joel e Rubem Braga. Eles eram grandes amigos, mas aqueles amigos que carinhosamente se alfinetam toda hora. Né? Eles gostavam de praticar este jogo de se alfinetarem. E o Joel dizia o seguinte, inclusive na presença do Rubem Braga, dizia assim: olha, eu digo para vocês o seguinte, eu estou doido que o Rubem morra, porque enquanto ele estiver vivo, eu não posso mentir sobre a Segunda Guerra. O que eu disser, o Rubem vai me desmentir. Agora, quando ele morrer, aí eu vou mentir à vontade, eu vou dizer o que eu quiser, porque não haverá mais testemunhas. E Joel Silveira nasceu numa pequena cidade chamada Lagarto. É uma cidade pequena de um estado que já é naturalmente pequeno, que é Sergipe. E Joel se orgulhava de Lampião não haver entrado em Lagarto. Lampião passou ao largo de Lagarto na trajetória lá da sua como bandoleiro e saqueador, etc. E o Joel dizia: Lampião não entrou em Lagarto. E Rubem Braga do lado dizia assim: Joel, e o que é que Lampião ia fazer em Lagarto? O que é que tinha lá para Lampião entrar nesta tua cidade vagabunda? Né? Então os dois passavam o tempo todo, né, se alfinetando, né, trocando estas brincadeiras carinhosas. Né? E há um episódio muito interessante, o seguinte: houve no Brasil, eu não sei se circulava em algum jornal aqui de Brasília, na década de 80, um tabloide chamado Revista Nacional. Essa Revista Nacional era de um jornalista brasileiro chamado Mauritônio Meira. O Mauritônio Meira era um cara que eu acho que tinha um certo tino comercial, então ele bolou o seguinte: ele disse: eu vou criar uma revista tipo tabloide, e essa revista será encartada em vários jornais do Brasil. Então ele vendia essa revista nacional para 70, 80 jornais do Brasil, no Ceará, no Piauí, não sei se aqui em Brasília circulava a revista nacional. Circulava? Do Mauritônio Meira. E nessa revista, os colaboradores eram de alto nível. Basta dizer que dois deles eram Joel Silveira e Rubem Braga. Imagine, colaboradores da revista nacional do Mauritônio Meira. Numa das edições da revista nacional, em 1988, o Joel Silveira diz o seguinte: olha, ele tinha sempre uma pequena crônica, e ele diz o seguinte: olha, está chegando um tempo de manga. Eu adoro manga, a fruta mais saborosa que há sobre a face da terra é manga. E eu aqui, no Rio de Janeiro, na desolação deste apartamento entre quatro paredes, e me lembrando da infância, o gosto, né, a volúpia com que eu chupava uma manga. E aí eu pensei, nessa época eu morava em Teresina, eu estava lá na TV Educativa do estado do Piauí. Quando eu li essa crônica do Joel, eu disse o seguinte: olha, não custa nada mandar manga para o Joel Silveira. Eu gosto muito de paparicar os escritores da minha predileção. Gosto muito de fazer isso e sugiro a vocês que façam, é sempre bom. Né? Todo mundo gosta de ser paparicado, de ser agradado. Então eu disse: olha, sabe de uma coisa? Eu vou preparar uma cesta de mangas, que são deliciosas, as mangas piauienses, e vou mandar para o Joel Silveira. Não somos amigos próximos, já nos conhecemos, porque tínhamos estado naquele lançamento do livro lá no Rio de Janeiro, e eu disse: talvez ele nem se lembre de mim, mas vou mandar para ele. E mandei. E depois descubro que não fui o único a fazer isso em Teresina, porque o Joel escreve uma pequena crônica na Revista Nacional com o seguinte título: Tesouros de Teresina. Então ele diz: tudo começou mês atrás, quando aqui na Revista Nacional publiquei uma notinha implorando a qualquer alma caridosa de Aracaju ou Laranjeiras que me mandasse algumas mangas locais, saborosíssimas, já que já chegou o tempo delas. Das referidas ou supostas almas caridosas de Sergipe, nada. Mas da longínqua Teresina me chegaram verdadeiros tesouros. Primeiro foi o gigante Clidenor de Freitas Santos,
poeta, cavalheiro andante, trovador e sábio, que me despachou pela VASP um verdadeiro tesouro. Mangas rosas, mangas de correio, mangas liras e mais cajus enormes, mais meio litro de cajuína, e mais doce de caju com ameixa, e mais toneladas de castanhas. O que mais? Um parênteses, esse Clidenor de Freitas Santos era uma figura interessantíssima. Ele era médico psiquiatra, era dono de um hospital em Teresina, chamado Meduna, que era a homenagem que ele prestou a um psiquiatra polonês chamado Ladislau Meduna. E Meduna passou a ser para os piauienses o que Pinel é para os cariocas. Então, quando alguém estava começando a ter um comportamento estranho, o piauiense diz assim: ah, esse aí vai ser inquilino do Meduna. Então todo mundo já sabia que era uma referência à doença mental. Era o hospital cujo proprietário era um homem rico, que era o Clidenor de Freitas Santos, que foi político, foi deputado federal aqui em Brasília, foi presidente do IPAS, e era um apaixonado por Dom Quixote. Ele tinha talvez uma das maiores coleções de edições raras de Dom Quixote no mundo. Pertencia a Clidenor de Freitas Santos em Teresina. Ele tinha a primeira edição do Dom Quixote, um exemplar da primeira edição do Dom Quixote, e edições em dezenas de línguas. Era uma coisa impressionante. Ele era realmente um apaixonado pela figura do cavaleiro andante, né? Bom, fecha o parêntese e aí o Joel continua. Ele diz aqui: para que rendesse a máxima os quitutes, aí ele diz: eis que me chega outra remessa, agora uma sacola cheia de mais e mais mangas, dessa vez enviadas pelo generoso confrade Edmilson Caminha, da TV Cultura da capital piauiense. Aí ele se engana porque era TV educativa, que ainda está me ameaçando com a remessa de algumas postas de pacu, o insuperável peixe que só é mesmo pacu, só é pacu legítimo quando pescado na foz do manso Parnaíba. Mas como pescado na foz do manso Parnaíba, que, como sabem, é o rio mais sem pressa deste país. Pelo que foi dito acima, fica mais dito o seguinte: a partir de hoje, o Piauí passa a ser a minha segunda pátria, pela qual lutarei se for preciso, e morrerei, se não tiver outro jeito. Quanto a Sergipe, não há jeito dessa minha terra de nascença gostar de mim. E eu gosto tanto dela, Sergipe, meu encanto e meu tormento, minha ternura e minha mágoa. Quando afinal nos encontraremos? Nunca, então adeus. Essa foi a crônica em que o Joel faz referência a essa enxurrada de mangas que ele recebeu por conta de uma croniqueta publicada na Revista Nacional. Então, interessante, o Clidenor, que já era um homem, já bem mais velho do que eu, Clidenor e eu tivemos a mesma ideia de dizer: por que não mandar mangas para o nosso querido Joel Silveira? Ele merecia, o Joel realmente merecia. As obras de Joel Silveira, nós vamos vê-las. Eu pediria que você, por favor, passasse aqui. Nós as temos quase todos, Ana Maria e eu, na nossa biblioteca. Eu não tenho os dois primeiros livros de Joel Silveira. Os dois primeiros livros dele, nós não os temos, que são dois livros. Um é uma novela chamada Desespero, que foi publicado em Aracaju em 1935. Joel tinha 17 anos de idade. Você vê como ele era um escritor realmente precoce. Aos 17 anos publicou o primeiro livro. E o segundo livro é um livro de contos chamado Onda Raivosa, também publicado esse já em Curitiba em 1939, Joel com 21 anos de idade. E aqui eu aproveito para chamar a atenção para um aspecto importante. Todos nós só louvamos Joel, só exaltamos Joel como um grande jornalista, um grande repórter que ele foi. Mas o Joel foi um grande cronista e um excepcional contista. Ele tem contos que são primorosos, que merecem estar em qualquer antologia do melhor conto brasileiro. E ninguém se lembra disso, porque o Joel é tão grande como jornalista, como cronista,
que a ficção dele fica meio em segundo plano. Mas ele foi um grande contista, profundamente influenciado por Graciliano Ramos. A gente percebe que nos contos do Joel Silveira existe sempre aquele mal-estar, aquela tensão, aquela amargura, aquela angústia da personagem. Você percebe bem a influência de Graciliano Ramos na prosa de ficção de Joel Silveira. Então nós temos aqui projetados, a partir do terceiro livro de Joel Silveira, que é um livro de contos chamado Roteiro de Margarida. Esta edição eu encontrei, estava dizendo para Fábio Coutinho, há poucos dias, por acaso, no sebo aqui, Pindorama, na 505 Norte. Por acaso, eu fuçando lá, quando eu vejo aquele livrinho já velho e tal, eu pego o olho e digo, rapaz, essa aqui é a primeira edição do terceiro livro de Joel Silveira, chamado Roteiro de Margarida. Depois vem uma outra obra de ficção, que são os contos de desaparecimento da Aurora. Depois nós temos também ficção, Alguns Fantasmas, de Joel Silveira. Todas essas obras nós temos conosco e carinhosamente, cuidadosamente cuidamos delas, né? Alguns Fantasmas, Um Guarda-Chuva para o Coronel, também contos, publicado em 1968, 20 Horas de Abril, 1969, e As Grandes Reportagens de Joel Silveira. Esse livro foi publicado pelo Pasquim, pela editora Codecri, que era a editora do jornal O Pasquim. Eles fizeram uma seleção das reportagens mais conhecidas, mais lidas de Joel Silveira. Milagre em Florença, que é este exemplar, são contos também de muito boa qualidade. A Luta dos Pracinhas, este exemplar sobre o qual já falei para vocês. Dias de Luto, também ficção. Tempo de Contar, nesta capa, esse livro, Tempo de Contar, pessoal, ele foi publicado em 1985 e recebeu o prêmio Jabuti em 86, então ele foi o prêmio Jabuti de 1986. Nesta capa vocês veem da esquerda para a direita Jânio Quadros, Fidel Castro, acho que Jango, né? E Getúlio, né? Então são as personalidades históricas que estão na capa do Tempo de Contar. Esse livro teve uma segunda edição em 1983 pela José Olímpio. O Dia em que o Leão Morreu, também ficção. Pessoal, veja como Joel publicou contos, né? Muita gente não se dá conta disso. Joel era também um grande contista, né? Então muito da obra de Joel Silveira é na área da prosa de ficção. O Generalíssimo e Outros Incidentes, também ficção. Este eu trouxe aqui comigo porque a dedicatória do Joel me agradou muito. Ele pôs: ao caríssimo Ednilson, amigo e provedor. Isso é por causa das mangas, né? Esse olha que uma manga rende. Então esse provedor, amigo e provedor. Eu digo, olha, é bom nós mandarmos manga para os escritores, viu? Então o Generalíssimo e Outros Incidentes. Você Nunca Será Um Deles, também prosa de ficção. O outro é A Segunda Guerra Mundial, Todos Erraram, inclusive a febre. Depois, Hitler e Stalin, O Pacto Maldito, o famoso pacto Ribbentrop-Molotov, né, na Segunda Guerra Mundial, que ele escreveu em parceria com Geneton Moraes Neto. Pessoal, o Joel, interessante, ele foi grande jornalista, grande repórter, um cronista admirável, contista de primeira qualidade, mas eu sinto em Joel uma grande vocação para a história. O Joel era também um historiador, ele adorava a história, e sobretudo a história mais recente, a partir da Segunda Guerra Mundial. Ele tem obras em que ele mostra isso, o gosto que ele tinha por escrever sobre a história recente, não só do Brasil, como do mundo, como é o caso do Hitler, Stalin, o Pacto Maldito, com o Geneton Moraes Neto, que era um jornalista, grande jornalista também, de uma geração posterior do Joel, faleceu há pouco tempo, era muito conhecido pelas reportagens, pelos dossiês dele na Globo News, né? E era grande amigo de Joel. Interessante, eles se tornaram amigos muito próximos, né? Se deram muito bem e publicaram vários livros juntos, né?
O próximo, Não Foi o que Você Pediu, também Contos e Crônicas, de 1991. O Presidente no Jardim, também ficção. Olhe como Joel escrevia ficção. Nitroglicerina Pura, isso é outro livro dele com Geneton Moraes Neto. Isso, apesar do título, que o título é de certa maneira enganoso, porque nos remete à era Collor, né, da nitroglicerina pura, mas não tem nada a ver. O subtítulo do livro, a inscrição na capa é Documentos que passaram 50 anos escondidos em Londres e Washington e traçam um perfil devastador da elite política brasileira. Então, este livro de Joel e Geneton, livro de história, né? É um livro que Joel, um livro assinado por Joel Silveira como historiador. Conspiração na Madrugada, também Contos e Crônicas. Guerrilha Noturna, esse livro é muito interessante. O Joel era insone, então ele dizia que quando estava no meio da madrugada sem sono, ele começava a tomar notas de frases, são pequenos pensamentos, pequenas reflexões que ocorriam no silêncio das madrugadas. Então, esta coletânea de pensamentos, de crônicas, de frases, de reflexões de Joel Silveira, ele as reuniu em Guerrilha Noturna. Este outro livro é excelente, este outro livro é maravilhoso, é um dos melhores retratos desta figura fascinante pelo contraditório, pelo polêmico que existe nela, que foi Jânio Quadros. Então, o Joel Silveira, ele viajou com o Jânio, né, quando o Jânio, eleito presidente da República, faz uma viagem, Joel o acompanhou a convite do Jânio. E ele, então, escreve um testemunho, um depoimento riquíssimo, né, para quem quiser conhecer quem era Jânio Quadros, em toda a complexidade da sua figura humana, né, da sua personalidade política. Esse livro do Joel é indispensável, né? Viagem com o presidente eleito. A camisa do senador, essa foto do Joel aí, eu não gosto. O Joel já estava velho, ele já estava muito gordo, né? O Joel ele teve um fim de vida com muitos problemas de saúde, né? O bom do Joel era o Joel contador de histórias, né? Histriônico, gostava de dramatizar as histórias que contavam, né? Esse é um livro de contos e crônicas. Memórias de Alegria, o título já diz tudo, também são reminiscências do jornalista. Esse outro, a capa está um tanto escura. É a milésima-segunda noite da Avenida Paulista, que traz as grandes reportagens de Joel Silveira, incluída esta sobre a festa do Matarazzo, lá no casamento da filha, né? E a feijoada que derrubou o governo, que é sobre o golpe militar de 64. Esse governo aí é o governo João Goulart, né? Então é outro livro em que Joel, eu diria, é mais historiador do que cronista, é mais historiador do que jornalista, né? E se sente perfeitamente esta vocação que Joel Silveira tinha para a pesquisa, para o estudo. Então, pessoal, eu agradeço vocês tão carinhosamente partilharem comigo esta homenagem que se deve a um homem que engrandeceu a imprensa brasileira, um homem que honrou o jornalismo brasileiro, que foi o sergipano Joel Silveira. Conta-se um episódio sobre o Joel, eu não sei se é verídico ou se faz parte do folclore da imprensa. Quando Jean-Paul Sartre esteve no Brasil em 1960 com Simone de Beauvoir, houve uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro. O casal Sartre e a imprensa de todo o Brasil, e Joel havia sido designado pelos associados para participar da entrevista coletiva. Isso foi num sábado. Joel foi para uma feijoada, né? Tomou as caipirinhas e os chopps a que tinha direito, foi para casa, dormiu, acordou às 8 horas da noite, né? A entrevista seria às 4 da tarde. E então ficou desesperado, pelo amor de Deus, eu perdi a entrevista. Aí telefona para o Rubem Braga, telefona para o Rubem. Rubem, você foi à entrevista do Sartre? O Rubens foi assim, como é que foi a entrevista? O que foi? Aí o Rubens disse assim, olha, Joel, a primeira pergunta foi sobre como hoje o Sartre vê a recepção do existencialismo na academia francesa. E aí ele respondeu, Joel disse, não, eu já sei. A segunda, qual foi? A segunda pergunta? Não, a segunda pergunta foi qual a ideia com a qual ele volta para a França de Cuba de Fidel. Porque o
Sartre estava passando pelo Brasil, voltando de Cuba. E aí Joel, ele falou, disse, não precisa dizer, eu já sei o que é que ele disse. E a terceira ele perguntou como é que ele vê a reação de parte da academia francesa, da universidade francesa, ao existencialismo sartriano, e ele começou dizendo, não precisa, obrigado. Bateu o telefone e escreveu uma matéria que é considerada a melhor matéria sobre a entrevista de Sartre no Brasil. E as pessoas depois, que os colegas dele diziam assim, ô fulano, você viu o Joel na entrevista? Nós não vimos lá, eu olhei, eu cheguei, depois ficamos lá muito tempo, ninguém viu o Joel Silveira. E o Joel escreveu esta história, esse texto que é considerado o melhor sobre a entrevista dada por Sartre à imprensa brasileira. Então era este homem, era um homem de um talento admirável. Eu acho que nós jornalistas temos de ter orgulho de exercer uma profissão que foi a profissão de Joel Silveira. Muito obrigado. O caminho está disposto a receber claro. breves indagações, comentários, alguém que queira acrescentar algo a esse retrato tão mal alinhavado do nosso Grêmio. Eu gosto muito dessa foto do Joel, eu gosto muito. Aí sim, é o Joel que nós conhecemos, né? Com alegria de viver, né? No fim da vida ele estava muito amargurado, né? Ele não aceitava, né? Estar chegando ao fim, mas este sim, este é o Joel que nós devemos lembrar, né? Com esta imagem. Essa amargura, Caminha, se você também me permite, tem a ver com o fato de Joel ter disputado a eleição para a Academia Brasileira de Letras na sucessão de Jorge Amado. E Joel é um escritor extraordinário, como você mostrou e demonstrou, enfim, né? Um grande escritor brasileiro, e se julgou na condição de sucessor de Jorge Amado. E foi disputar, e a Academia elegeu a viúva de Jorge Amado. E evidentemente que era uma escritora, sem dúvida nenhuma, Dona Zélia Gattai, mas que não era uma escritora à altura de Joel Silveira. Era uma coisa assim, havia um fosso entre os dois, literariamente falando. Isso eu tenho fonte segura que isso abalou o Joel. Porque foi uma vitória de Dona Zélia acachapante do ponto de vista numérico, né? E Joel jamais imaginou. E ele tinha muita admiração por Jorge Amado. Era um desses que, como você citou, Graciliano e outros aí, ele admirava muito, né? Jorge Amado era um deles. Ele queria sucedê-lo na Academia Brasileira, mas houve um rolo compressor naquele lá e foi eleita a viúva de Jorge. Então, e Jorge tinha muita ligação com o Sergipe. Sim, também, muito. Ligação familiar. Os amados são de era onde era o sul da Bahia e também de Sergipe, claro. Então isso também contribuiu, e eu estou acrescentando isso para agregar alguma pouca coisa à palestra que você nos visou com tanta competência. Sem surpresa nenhuma. Alguém mais gostaria de fazer algum tipo de intervenção? Flávio Couto, por favor, presidente da Academia de Letras do Brasil. A relação entre jornalismo e literatura. Você citou uma série de nomes, poderia citar os outros nomes também. Um que outro ainda é remanescente, né? Mas aparentemente, me corrija se eu estiver errado, nós não temos mais esse perfil, vamos dizer, de escritores atuando diretamente no jornalismo. Né? Por outro lado, o espaço que os jornalistas têm em grandes órgãos de imprensa, eles dão uma visibilidade que facilita a publicação deles como escritores, coisa que em geral os escritores não têm, né? Ficam marginalizados e não são divulgados. Né? Então, a pergunta é, basicamente, se não há uma espécie de profunda antítese entre jornalismo e literatura. Na medida que o jornalismo se volta basicamente para o dia a dia e a literatura tem que se voltar para aquilo que transcende o dia. Né? Ou se o grande jornalismo é aquele que consegue denunciar a passagem da história naquele dia que nós estamos. Me leva à seguinte reflexão. O grande problema, quanto ao que você levanta neste momento, é o seguinte: é cada vez menor o espaço que há na imprensa brasileira, e aí eu falo na imprensa escrita, jornais e revistas, para um tipo de
texto que representa mais ou menos a interseção entre literatura e jornalismo, que é a crônica. Então, praticamente hoje já não há espaço nos grandes e também nos pequenos jornais, quando eu falo pequenos jornais, apenas em termos de circulação, para que os jornalistas com talento literário, como era o caso, e eu citei aqui 20, poderia citar outros 20, né, como exemplos de jornalistas que são grandes escritores. Hoje praticamente não há como exercer este gênero que representa mais ou menos a interseção entre jornalismo e literatura. Hoje no Brasil nós temos quem? No Globo nós temos Zueni Ventura, por sinal me penitencio de não ter incluído Zueni nesta lista aqui de grandes jornalistas que são escritores. Zueni é um deles. Então nós temos Zueni Ventura, temos Rui Castro num quadradinho na página 2 da Folha de São Paulo, e temos Humberto Werneck, nosso querido amigo Humberto Werneck, no estado de São Paulo, mas é diminuto o espaço que hoje se reserva para que o jornalista possa exercer, digamos, esta vocação literária que também existe. Porque no jornalismo puro, no jornalismo de redação, na editoria de política, de cidade, de mundo, de economia, não cabe isso. Porque você tem que ser absolutamente objetivo na notícia que você está redigindo. Então, o espaço que havia antigamente nos jornais, Jornal do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Correio da Manhã, esse espaço desapareceu. Né? Os próprios cadernos literários, suplementos literários, e houve excelentes, o suplemento literário do Jornal do Brasil, do Estadão, desapareceu, sumiu tudo. Então, praticamente não há mais hoje espaço para que nós sintamos da parte dos grandes jornalistas este fazer literário, né, que tanto nos agrada. Porque temos de dizer isso, de deixar isso bem claro. O jornalista ele não pode fazer literatura na redação de jornal, como repórter de economia, de cidade, de política, não. Ali prevalece a objetividade, prevalece a síntese, a clareza absoluta, a precisão, aí é outra coisa. Mas há jornalistas que, além disso, dizem, eu sei escrever, eu quero escrever algo que seja maior do que isso aqui, algo que chegue à literatura. E aí nós temos os exemplos que eu acabei de dar. Então eu acho que a explicação é mais ou menos por aí, e isso me lembra uma frase de um grande jornalista, que foi o Hemingway, Ernest Hemingway, que também foi um escritor brilhante, em que perguntaram a ele como é que ele sentia nele a relação entre jornalismo e literatura. Ele disse, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, o jornalismo é importantíssimo para o escritor, desde que ele se livre do jornalismo o mais rapidamente possível. Então era a opinião de Hemingway sobre isso. Ele dizia, é muito bom, agora é importante que o escritor se livre do jornalismo o quanto antes. Era o testemunho dele sobre si próprio. Houve um momento em que se disse que a televisão ia matar a literatura, especialmente o romance. Felizmente isso não aconteceu. Agora, com relação ao jornalismo e a internet, o que a gente percebe hoje? Porque nesse momento em que tudo é tão apressado, né? Tudo tão sintético, muitos jornalistas estão migrando para os chamados blogs, né? Há inclusive a tendência de alguns jornais. O Jornal do Brasil parece que voltou a ser impresso, mas chegou a ser jornal online. Online, né? Exato, apenas edição eletrônica. Exato. Então, salvo engano, a gente não tem hoje grandes cronistas escrevendo nos grandes jornais, né? Pelo menos, vamos dizer, no nível de um Joel Silveira, de um Rubem Braga, Azeitor Coni e alguns outros, né? Então, será que a internet vai sufocar a coisa do bom jornalista? Nos termos que você colocou, sabe? Essa é uma preocupação. Temor de que isso aconteça, porque o texto publicado, o texto escrito para blogs, eu não tenho blog, não escrevo para
para a imprensa eletrônica, mas me parece que é algo sempre muito apressado, é algo sempre muito feito em cima da hora e algo que tem, parece que o destino da transitoriedade, da efemeridade. Então, é o que eu digo, quando eu tentei me lembrar aqui de grandes nomes hoje da imprensa que escrevem um jornalismo com qualidade literária, crônicos de qualidade literária, só me ocorreu o Zoeni, Werneck, e me escapou um que é o Inácio do Loyola Brandão. Não podemos esquecer que o Inácio está aí em plena atividade como grande cronista e grande jornalista que é. Mas me parece que há hoje uma tendência, né, para essa migração é indiscutível, né, para o jornalismo eletrônico. Né? Eu até digo o seguinte, eu acho, pelo que eu vejo hoje, por exemplo, na imprensa brasileira, as edições cada vez mais magras, mais raquíticas dos grandes, eu acho que a tendência é que o jornalismo impresso desapareça. Eu acho, agora mesmo o Grupo Abril fechou de uma tacada só, parece que 12 revistas. Eles simplesmente extinguiram, disseram, não há mais leitores para isso, nós estamos tendo prejuízo com isso. Então simplesmente fecharam as edições impressas, se eu não me engano, 12 das revistas da Editora Abril. Isso é uma tendência, e é uma tendência não só brasileira, é uma tendência mundial. Né? Pensa bem, quando o Caminha começou a falar, eu procurei olhar se tinha alguém gravando do arquivo, porque ele começou muito bem. Eu convivi e trabalhei muito na mesma agência regional de Diários Associados, ligada ao jornal, que trabalhou o Mauritônio, que trabalhou o Joel Silveira e tantos outros bons jornalistas, inclusive as tragédias de Ataíde. E eu vi muitas histórias ali sobre o nosso querido Joel, todas assim de grande humor. E hoje eu fiquei felicíssimo, como companheiro associado dele durante muito tempo. Eu vi hoje um retrato maravilhoso, tudo no bom sentido, com muita profundidade e muita documentação que o Caminha nos ofereceu. Realmente foi um grande momento de evocação a esse que foi um dos maiores jornalistas. Tanto é que foi no jornalismo que Assis Chateaubriand o transformou em correspondente de guerra. Mas também uma observação. Ele fez essa reportagem que não agradou a Chateaubriand. Chateaubriand o chamou para desabafar. E ao desabafar, ele reconheceu que a reportagem era muito boa, excelente, que estava ali um monumento do jornalismo, e Chateaubriand valorizava muito isso, nós temos muitos exemplos. Então ele achava que o Joel merecia ser um correspondente de guerra. Era o máximo que naquela época da década de 40, se um jornalista poderia se imaginar. Aí foi o que ele disse, né? Você citou que era um castigo, mas eu acho que foi uma promoção. Você vai ser nosso correspondente de guerra. O próprio Joel, nas memórias dele, disse que o Chateaubriand deu como castigo. Disse, não pense que você vai sair daqui sem um corretivo, não. Você vai receber um corretivo, você vai para a guerra. Então o Joel conta isso como dizendo, olha, eu recebi aquilo como um castigo. Que na realidade foi um prêmio para ele, né? Porque foram poucos os jornalistas que puderam ser testemunhas desse momento marcante na história da humanidade. Obrigado. Eu só queria cumprimentar o presidente por ter chamado o Caminha para nos oferecer esse momento tão feliz e valorizando uma figura que é pouco citada e pouco valorizada, que é o Joel. O Joel é uma figura. Mereceria até, Caminha, que você aprofundasse isso e talvez escrevesse um trabalho, um livro, porque é uma figura da nossa história. O Joel da Silveira é um exemplo de jornalista que seria útil a toda essa geração do jornalismo novo, dessa rapaziada que está aí, e é um exemplo de brasilidade, uma figura notável. Parabéns, Caminha, você foi muito feliz. O presidente da ANE é como o Assis Chateaubriand para o Joel Silveira. Ele dá ordens e são cumpridas. Então eu recebi essa determinação de Fábio Coutinho de, em nome da ANE, prestar essa homenagem a Joel Silveira. Eu não podia fazer outra coisa a não ser aceitar. Então eu é que agradeço ao Fábio Coutinho por ele me ter dado esse privilégio de falar sobre uma figura tão brilhante e tão saudosa quanto o nosso Joel Silveira. Caminho, se me permite uma rápida observação, só queria dizer que o comentário
feito pelo Geneton. Você conhece, ótimo, documentário longo, extenso, onde a gente vê o apartamento do Joel atulhado de material escrito, ele quase não tinha como se mover ali dentro. Muito interessante o documentário. E o documentário complementa muito do que você falou aqui, um pouco. Obrigado. Ele traz um pouco a mais. E agora eu queria só fazer uma pequena elucubração do que teria sido a política brasileira se Joel Silveira não tivesse ido para a guerra, se tivesse ido para a guerra Carlos Lacerda e lá tivesse sido morto. Já pensou? Caminho, muito obrigado mais uma vez. Retificando que absolutamente não dei ordem alguma. Você me pediu que fosse palestrante, como sempre peço, nos últimos 4 anos, e você me deu um tema que seria 90 anos do outro grande escritor brasileiro. E eu ponderei, você toparia fazer 100 anos de um outro grande escritor, e você na mesma hora anuiu, e o privilégio foi nosso aqui, né? Realmente, acho que acertamos. Né? Eu, com a proposta, que foi a rigor da ponderação. Esta presidência absolutamente não dá ordem. Foi uma sugestão de leitor de Joel Silveira, de admirador de Joel Silveira. Tive o privilégio de uma vez estar com ele lá no Rio, lá em Ipanema, e foi adorável, mas enfim, não tem ordem nenhuma ao Caminho, não. O Caminho é um escritor muito querido dessa casa, vice-presidente desta casa. Então, lhe passo mais uma vez um certificado que traduz exatamente essa gratidão e essa admiração que nós temos por todo esse trabalho. Por todas as apresentações que você faz aqui. E convido a todos para confraternizarmos com o Caminho no foyer da ANE, lembrando que o nosso jornal da ANE acabou de sair. Então, está à disposição de todos aqui no foyer. O número de outubro, com colaborações da melhor qualidade. Então, eu agradeço a presença de todos e reitero o convite para que confraternizemos com o Caminho do foyer da noite. Boa noite, do foyer da ANE. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. E outra coisa, acho que é essa, mas a outra coisa, Eu deixei, vamos deixar.